Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Christian. Nós vamos hoje estudar a lição 2, que é os atributos do Espírito Santo de Deus. Essa lição está na revistinha que nós estamos trabalhando, que é o Espírito Santo, Divino Consolador, Companheiro e Mestre. Essa revistinha foi comentada pelo pastor Gesiel Gomes. O texto bíblico básico que nós vamos meditar está em Tito, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Eu não lerei todos os versículos, mas faça essa leitura, mas a ênfase aqui vai ser dada no versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos lava, nos regenera e nos renova. E este texto apresentado, texto bíblico básico, são elementos, características, condutas que nós só podemos ter a partir da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós clamamos ao Senhor pela presença do Teu doce Espírito Santo em nossas vidas. Nos instrua na Tua palavra, que venhamos sim, Deus, aprender mais sobre o Senhor e mais sobre o Teu Santo Espírito, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, interceda junto ao Pai por cada um de nós. Nós vamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O texto áureo dessa lição é: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está em Atos, capítulo 5, versículo 32. Os objetivos dessa lição, meu irmão, que nós possamos sair desse estudo tendo a clareza de que Deus, ele tem atributos. E quais são esses atributos de Deus? Que nós possamos compreender que o Espírito Santo, por ser Deus, compartilha dos mesmos atributos, e que a partir dessa compreensão nós possamos refutar todo ensinamento, toda doutrina, tudo que procura diminuir ou invalidar a importância ou a personalidade divina do Espírito Santo de Deus. Essa lição ela é separada principalmente em 3 partes. Ela fala sobre o Espírito Santo como sendo Deus, a parte 1. A parte 2, o Espírito Santo e seus atributos. E a parte 3 é os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica, ainda no Antigo Testamento, mostrando que o Espírito Santo está desde o princípio junto ao Pai e junto ao Filho, Deus e Jesus Cristo. O primeiro aspecto que nós precisamos então compreender é que o Espírito Santo é Deus. Algumas pessoas consideram o Espírito Santo como sendo uma força dinâmica, como sendo uma influência impessoal, ou simplesmente um nome dado a Deus. No entanto, nós vemos ao longo da Bíblia que o Espírito Santo é sim dotado de caráter. Ele apresenta características de personalidade. Diferente de uma mera força, ele tem sentimentos, razão, vontade, autonomia para tomar decisões. Ele é soberano. Sim, o Espírito Santo é soberano. Ele pensa, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele ensina, ele consola, ele testifica de Cristo e intercede a favor dos cristãos. Ele é soberano conjuntamente com o Pai e com o Filho. Nós temos um exemplo dessa soberania do Espírito Santo de Deus no relato apresentado por João, no capítulo 3, em que Nicodemos vai ter com Jesus durante a noite, e eles conversam, e ali há um diálogo. Era muito comum naquela época que essas conversas noturnas acontecessem no andar superior das casas. E em uma das falas de Jesus ele fala que o Espírito Santo é como o vento. Possivelmente Jesus está se apropriando de algo que estava acontecendo naquele momento ali. Nicodemos devia estar sentindo o vento bater, devia estar escutando o vento soprar, mas ele não sabia, como nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Nós podemos senti-lo, mas o Espírito Santo, na tradução grega, o Espírito também tem uma tradução como sendo o vento. Então Jesus usa aquele momento para nos ensinar que, semelhante ao vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é o Espírito Santo de Deus.
Nós não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai, mas nós sabemos que existe, porque nós podemos ouvi-lo, nós podemos senti-lo com cada um de nós. Um outro aspecto do Espírito Santo de Deus é que ele é cooperador. Nós temos 3 relatos claros no Antigo Testamento mostrando o Espírito Santo cooperando com Deus e com Jesus Cristo. Um desses relatos acontece em Gênesis, no ato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26, em que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Espírito Santo de Deus estava ali junto com o Pai e com o Filho, cooperando na formação, na criação do ser humano. Um segundo momento que nós vemos o Espírito Santo cooperando é quando Deus decide confundir a língua das pessoas que estavam ali construindo a Torre de Babel. Então Deus disse: desçamos e confundamos ali sua língua. Então nós temos mais uma vez a utilização da terceira pessoa do plural, Deus falando em conjunto com o Espírito Santo e com Jesus Cristo: desçamos e confundamos. Então eu vejo mais uma vez o Espírito Santo agindo enquanto um cooperador. Uma terceira referência ao Espírito Santo como cooperador acontece no chamado de Isaías, em que nós temos no Isaías capítulo 6, quando Deus diz: quem há de ir por nós? Então mais uma vez Deus, usando a terceira pessoa do plural, nos mostrando, nos ensinando que naquele momento ali havia a presença do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então nós temos esses 3 momentos, o Espírito Santo de Deus enquanto um cooperador nas ações realizadas por Deus. Um outro aspecto importante quanto ao Espírito Santo é que ele é residente, ele reside em nós. No Novo Testamento nós vemos essa ação do Espírito Santo enquanto residente de uma forma mais profunda, porque o próprio Jesus, ele nos assegurou em João 14:17, que ele iria e enviaria o Espírito Santo de Deus, que estaria nos guiando em toda a verdade, João capítulo 16, versículo 13, que estaria nos ensinando todas as coisas, João 14:26. E após o seu derramamento no Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele iria residir no nosso interior, dentro de mim e dentro de você, nos revestindo e nos dirigindo e nos convencendo sobre todas as coisas. Como Jesus, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. E é muito importante nós termos conhecimento e clareza quanto a isso, porque quando Jesus vai, ele promete que vai nos enviar o Consolador. E quando Jesus então envia o Consolador, através do Espírito Santo, nós temos então o Pai e o Filho habitando dentro de cada um de nós. Considerando que o Espírito Santo também é Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é dotado dos mesmos atributos de Deus. Atributos são características, são marcas que uma pessoa tem. Então os atributos que Deus tem também estão presentes no Espírito Santo. Didaticamente, para facilitar o nosso entendimento, nós podemos separar os atributos de Deus e consequentemente do Espírito Santo em 2 classes: aqueles atributos incomunicáveis ao homem, então que Deus possui e que só Ele possui, e atributos que Deus possui, mas que são comunicáveis ao homem, que Ele possui, mas Ele permite compartilhar com a sua criação, comigo e com você. Nós sabemos que Deus tem inúmeras características que é difícil dimensionar e conhecer a Deus na sua totalidade, mas através desses atributos que nós temos desde o livro de Gênesis, nós aprendemos então, vendo as ações, as atitudes de Deus, o mover de Deus, quais são as suas características, quais são os seus atributos. E é muito importante termos cuidado para nós não adorarmos os atributos ao invés do Criador, da pessoa divina de Deus, porque os atributos incomunicáveis pertencem a Ele. Então nós temos os atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Primeiro, que Ele é Deus, está lá em Atos capítulo 5. Nós temos que Ele é eterno, Hebreus capítulo 9. Nós temos que Ele é onipotente, Romanos 15.
nós temos que ele é onisciente. 1 Coríntios 2, nós temos que ele é onipresente. Salmo 139. Então o Espírito Santo, ele compartilha, ele tem dos mesmos atributos de Deus, porque ele é Deus. Os atributos incomunicáveis. Mas nós temos também os atributos comunicáveis, que Deus permite então compartilhar com a sua criação, que o Espírito Santo permite compartilhar com a sua criação. E esses atributos são o amor, porque ele é amoroso, Romanos capítulo 5, a bondade, porque ele é bondoso, Salmo 143, nós temos a misericórdia, porque ele é misericordioso, Efésios 2, nós temos a sabedoria, porque ele é sábio, 1 Coríntios 2, e nós temos a santidade, porque ele é santo. Nós não podemos adorar os atributos ao invés de adorar o Criador, porque se nós adorarmos aos atributos, nós corremos o risco de adorar seres humanos que possam ser dotados dos atributos comunicáveis. Corre o risco de eu conhecer pessoas amorosas, bondosas e começar a adorá-las porque elas apresentam os atributos comunicáveis de Deus, ao passo que a nossa adoração tem que estar direcionada à pessoa, à essência divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não aos seus atributos. Temos também no tópico 3 os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica, mostrando que desde o Antigo Testamento, como nós vimos lá, o Espírito Santo cooperando enquanto um cooperador na formação do homem, confundindo a língua daqueles que estavam construindo a Torre de Babel, no chamado de Isaías, nós temos também o Espírito Santo na poesia hebraica nos Salmos. Nós temos o salmista Davi implorando a Deus no Salmo 51: não lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele sabia que o Espírito Santo de Deus poderia se retirar dele por causa do pecado, como aconteceu com Saul. Temos também o salmista indagando: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Reconhecendo a soberania, reconhecendo a onipresença do Espírito Santo de Deus. Temos também um salmista pedindo uma orientação a Deus, a fim de que ele livrasse dos seus inimigos. Então ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Está em Salmo 143. Nós temos então o salmista pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para ser conduzido, para ser guiado. Por fim, nós temos o salmista reconhecendo a glória de Deus, que também se manifesta a sua criação. No Salmo 104, ele diz: envias o teu Espírito e não envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se, ó Senhor, em suas obras. Então nós temos o Espírito Santo presente na poesia hebraica, mostrando a presença dele ao longo dos diferentes textos bíblicos. Concluindo então a nossa lição, o Espírito Santo é o revelador da verdade. É ele que nos conduz a Cristo. É ele que nos leva ao arrependimento, é ele que nos regenera, é ele que nos santifica. Quando a pessoa está andando por caminhos errados, quando a pessoa está perdida, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, então ela decide voltar-se para Deus, ela decide se arrepender e entregar sua vida para Jesus. O mesmo Espírito Santo que vinha atuando nesse processo de arrependimento, agora faz morada nesse novo convertido. O Espírito Santo agora ele habita nessa pessoa e começa então a instruí-lo na tua palavra, começa então a ensiná-lo, começa a gerar nessa pessoa uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos que o Espírito Santo é dotado dos mesmos atributos de Deus, porque ele também é Deus,
porque ele possui a mesma essência de Deus, mas que age de forma autônoma, que age de forma distinta, mas que também é Deus, nós conseguimos ter um relacionamento pessoal com Ele. Que Deus abençoe você, que tenha uma semana repleta da presença de Deus e cheia do Espírito Santo. Deus abençoe.